Enfermagem. Pessoal, se alguém chegar para vocês e perguntar qual que é a diferença de uma úlcera venosa para uma úlcera arterial, você sabe responder essa pergunta? Outra coisa, qual que seria o tratamento para esses dois tipos de lesões? Você sabe como responder? Aí é que está o grande problema. A maioria dos enfermeiros e das enfermeiras não sabem qual que é a diferença desses dois tipos de lesões, não sabem como identificar isso num exame físico e não têm a mínima noção de como que faz o tratamento. Se você está cansado de passar vergonha perante o seu paciente e da equipe multiprofissional, fique aqui até o final desse vídeo que você vai aprender um pouco sobre a diferença dessas duas lesões. Então vamos entender uma coisa. Quando o nosso sangue ele é levado lá para as extremidades, ele é levado por intermédio das artérias, correto? Quando esse sangue precisa retornar de volta lá para o coração, eu tenho o auxílio aí das nossas veias. E aí que surge a grande diferença desse problema vascular. Quando eu tenho alguma coisa que impede o sangue ser levado ou o sangue retornar e esse problema gera lesões no meu paciente, aí eu tenho o subsídio para entender o que está acontecendo e qual que é a origem daquela lesão no meu paciente. Então pensa o seguinte comigo, nós temos algumas características que pode diferenciar apenas no exame físico qual que é uma úlcera venosa e uma úlcera arterial. Se eu tenho um pé frio, se eu tenho uma extremidade gelada, é muito mais interessante eu pensar que esse paciente está tendo um problema arterial. Por quê? Porque o sangue não está chegando lá nas extremidades como ele deveria. Ele está perdendo força, fluxo. Então é obviamente que a extremidade vai ficar mais gelada. Ao contrário da úlcera venosa, em que geralmente a extremidade é muito quente, porque o sangue ele foi levado para lá, mas ele não está tendo força para retornar para o coração. Então esse congestionamento pode aumentar a temperatura local do paciente. Uma outra diferença entre essas duas lesões é a característica visual. Então geralmente úlceras arteriais elas surgem em formatos mais regulares, são aquelas bordas mais bem delimitadas, são lesões que não costumam drenar muito, ter muito exudato e geralmente elas têm uma característica mais necrótica ou com muito esfacelo. Já as úlceras venosas, elas têm uma característica mais úmida, mais exudativa, as bordas todas irregulares. Uma característica muito interessante das úlceras venosas é aquele escurecimento da pele, que nós chamamos de dermatite ocre, que nada mais é do que um reflexo da quantidade de sangue acumulado naquela região que dá essa característica mais escura ali para o tecido. Além disso, uma outra característica bem bacana é a questão do repouso e a dor do paciente. Então, geralmente os pacientes que têm úlceras arteriais, quando ele eleva a perna para fazer o repouso, ele costuma sentir mais dor. Enquanto o paciente com úlcera venosa, quando ele eleva, ele sente um alívio. Por quê? Porque o paciente que tem um déficit no retorno venoso e ele auxilia erguendo, elevando os seus membros, aquilo facilita para que o sangue retorne para o coração. Já se ele tiver algum comprometimento arterial e ele tenta elevar o membro para compensar, o fato do sangue não estar conseguindo chegar vai causar dor. Por isso que tem diferença nesta questão dessas duas lesões. Agora, não basta só olhar para a lesão, fazer o exame físico e determinar qual que é o tipo de úlcera. Nós precisamos que esse paciente passe por um atendimento com um vascular para fazer alguns exames específicos que vão comprovar qual que é a origem do problema. Então, às vezes, nós conseguimos ter uma noção pelaquilo que nós estamos enxergando e fazendo o nosso exame físico, mas é fundamental que esse paciente tenha um diagnóstico fechado do problema. O enfermeiro, ele também realiza um exame que chama-se ITB, que é o índice tornozelo braquial. Logo mais eu vou trazer um vídeo aqui no canal de como que realiza esse exame, que é basicamente você avaliar através de um Doppler sonar, né, juntamente aí com um esfigmomanômetro, como que está a circulação desse paciente, fazer alguns cálculos e ter alguma noção de qual que é a origem do problema. Mas talvez você deve estar se perguntando, por que é tão importante eu saber a origem do problema? Pensa o seguinte, se eu tenho um paciente com uma úlcera arterial, mas as características da lesão estão bem parecidas com uma úlcera venosa,
E aí, de repente, aquele profissional ele prescreve uma bota de Una, que é um tratamento excelente para úlceras venosas. Sabe o que pode acontecer com o paciente? Simplesmente a perna dele necrosar. Porque você vai fazer uma contenção do membro com a bota de Una e esse paciente não está trazendo fluxo como deveria para as extremidades. E isso aos poucos vai gerando isquemia, necrose e pode até ter a perda do membro. Então olha como que é importante o profissional saber o que ele está fazendo, qual que é o problema que ele está lidando, para não prescrever nenhum tipo de tratamento equivocado. E uma última coisa, as úlceras, pessoal, além de arterial ou venosa, elas também podem ser mistas. Nada mais são de um problema venoso misturado com um problema arterial. E esses tipos de úlceras costumam ser um pouco mais complicadas de lidar. Agora que você já sabe um pouco da diferença entre uma úlcera e a outra, eu quero que você deixe nos comentários se você já tratou alguma lesão desse tipo e o que você utilizou no tratamento. Em breve trarei para vocês explicação apenas de cada uma dessas úlceras com um pouco mais de detalhe no tratamento. Tá legal? Nos vemos na próxima. Um abraço!